mergulho em cavernas é notoriamente perigoso, mas quando um simples mergulho de 20 minutos dá errado, um resultado surpreendente deixará toda a equipe de busca atônita. Este é o colapso fatal da tragédia do mergulho na caverna Sterkfontein. Nuno Gomes vinha explorando uma seção não mapeada do sistema de cavernas Sterkfontein nos últimos meses. Este era um incrível sistema de cavernas na África do Sul, onde muitas descobertas antropológicas foram feitas, incluindo um esqueleto de 2,3 milhões de anos. Consistia principalmente em áreas de cavernas secas, mas Nuno estava interessado no sistema de cavernas úmidas. Neste dia, 29 de setembro de 1984, ele estaria liderando um pequeno grupo em um esforço para estabelecer uma linha-guia permanente até o ponto mais distante da área de caverna úmida de Milner Hall. Peter Verhulzel e Malcolm Keeping o ajudariam a estabelecer esta linha, alimentando-o com a linha da superfície e sendo os monitores de superfície para este mergulho. Nuno já havia feito este exato mergulho 2 vezes no mês passado, então não foi surpresa quando tudo correu conforme o planejado para estabelecer a linha permanente cobrindo a distância de 396 pés da entrada do Lago Milner, através de um aperto apertado até um pequeno bolso de ar no final do túnel principal. Depois que a linha foi estabelecida, ele, Peter e Malcolm a seguiriam até o pequeno bolso de ar no final, quase como um mergulho recreativo, considerando sua simplicidade. O pequeno cômodo tinha apenas cerca de 30 pés quadrados, como um corredor curto, com apenas 3 pés de largura e 10 pés de comprimento. Os homens se moviam facilmente ao longo da linha, passando por dezenas de pequenas passagens na infraestrutura de queijo suíço do túnel da caverna e finalmente surgiam no bolso de ar um após o outro. Eles tiveram uma breve discussão sobre como poderiam ser os primeiros humanos a ficar exatamente onde ancestrais antigos podem ter estado milhões de anos antes. Era emocionante e um pouco inspirador para suas almas de exploradores. Cada um deles sabia que poderia haver um artefato ou osso ao longo desses caminhos, o que deve ter feito todos se sentirem como verdadeiros exploradores em território desconhecido. Essa foi a última conversa que os 3 homens teriam juntos. Eles voltaram para a área do Lago Milner, apenas planejando seguir a orientação para fora do túnel relativamente raso. Tinha apenas 4 metros de profundidade, então não havia muito espaço para se afastar da orientação, e era uma rota direta para a saída. Enquanto Nuno liderava os homens para fora, ele sentiu um puxão em sua nadadeira de Malcolm. Ele sinalizou que Peter não estava mais atrás dele. Nuno voltou para ver se Peter tinha ficado para trás. Ele procurou por alguns momentos, então avistou a lanterna de Peter em um dos túneis laterais. Nuno estava francamente irritado, mas era compreensível o impulso irresistível de dar uma rápida olhada no que estava além. Ele sinalizou para Peter segui-lo de volta à linha-guia e eles continuaram seu caminho. Quando se aproximaram do aperto para sair do túnel, Peter havia desaparecido novamente. Desta vez, após uma breve olhada ao redor, os 2 homens saíram do túnel para reaparecer na sala do lago aberto. Eles queriam verificar se Peter tinha tomado o outro túnel de saída por acaso, mas não havia sinal dele. Nuno e Malcolm se viraram e reentraram no túnel, seguindo a corda guia. Nuno explorou longe da linha para túneis laterais e áreas que ele conhecia, procurando ver sinais da luz de Peter, mas desta vez não havia nada. Nas próximas 4 horas, Nuno e Malcolm procuraram de um lado para o outro ao longo do caminho e do lago principal para ver se conseguiam localizar Peter. Eles começaram a agitar o lodo com suas muitas viagens, então a visibilidade estava diminuindo hora após hora. Embora estivessem preocupados, ainda estavam confiantes de que Peter estava esperando em um dos muitos bolsões de ar que provavelmente estavam no final de todos aqueles corredores laterais. Eles só precisavam descobrir qual deles. Depois de usar todos os seus tanques de ar, eles pediram ajuda no final da tarde.
Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros vieram, mas não conseguiram entrar na caverna por falta de especialização em mergulho em cavernas. Nuno também havia chamado um colega mergulhador, Craig Stevenson, que havia estado neste mesmo túnel com ele apenas algumas semanas antes. Nuno e Craig usaram os novos cilindros de ar para tentar novamente localizar Peter. Eventualmente, mergulhadores da polícia apareceram à noite e assumiram a busca. Nuno e Malcolm estavam exaustos e hipotérmicos. Eles começaram este mergulho às 11 da manhã e agora eram 2 da manhã. A água turva reduziu a visibilidade a 0. A polícia encerrou a busca pela noite e agora estava certa de que seria apenas uma recuperação de corpo daqui para frente. Peter estava animado com as possibilidades além deste caminho principal. Quando os 3 homens começaram sua viagem de volta, ele estava ansioso para dar uma rápida olhada no que poderia estar logo além de sua linha de visão. Ele entrou em um dos grandes túneis laterais, apenas planejando iluminar o caminho com sua lanterna e descobrir até onde poderia ir. Quando Nuno agarrou sua nadadeira para trazê-lo de volta, ele sabia que era a coisa certa a fazer. Era emocionante ver as paredes de uma caverna que poderia ter tido ocupantes antigos, ou levado a uma nova superfície de lago no interior, mas nenhuma linha adicional havia sido definida e eles não tinham nenhuma corda com eles para amarrar para a segurança. A atração era simplesmente muito grande para Peter, enquanto ele passava por passagem após passagem misteriosa, cada uma cheia de possibilidades incríveis. Ele finalmente desviou novamente e rapidamente prosseguiu por um novo túnel. As formações nessas cavernas escuras e cheias de água faziam até os caminhos mais simples parecerem labirintos desafiadores. A orientação em 3 dimensões adicionou um fator de dificuldade que é difícil de explicar. Porque a lanterna só conseguia iluminar uma pequena parte do caminho de cada vez. Não havia familiaridade com os caminhos que foram tomados anteriormente. Nada parecia familiar enquanto Peter tentava retornar à linha guia. O movimento nos túneis estreitos perturbou o sedimento da parede e reduziu a visibilidade. Depois de testar muitos caminhos possíveis, ele viu a superfície prateada da água acima dele. Ele subiu e se encontrou em uma incrível pequena sala que ninguém jamais havia visto antes. Foi um alívio emocionante ter a segurança do ar e a oportunidade de olhar ao redor deste novo espaço. Ele tentou tudo o que pôde na água para localizar a linha guia, mas agora ele precisava apenas ficar parado e esperar que seus amigos o encontrassem. Enquanto Peter esperava, ele olhava ao redor da sala com sua lanterna. Havia algumas passagens estreitas que pareciam levar a diferentes direções que, como um especialista em espeleologia seca, ele ficaria feliz em explorar mais tarde, uma vez que eles tivessem estabelecido algumas linhas guias adicionais. Por agora, ele precisava apenas esperar. Ele apontou sua luz para a água para sinalizar para Nuno e Malcolm se eles entrassem nesta seção das cavernas. A empolgação inicial começou a desaparecer quando ninguém emergiu do pequeno lago à sua frente. Não havia sons, nem bolhas de ar, nem perturbações na superfície da água. Ele desligou sua luz para conservar os 30 minutos de energia da bateria que restavam enquanto pensava no que fazer. A regra geral naquela época era ficar parado quando você tem um suprimento ilimitado de oxigênio. Não há sentido em mergulhar em um caminho desconhecido com apenas 30 minutos de ar e luz, com o risco de não conseguir encontrar novamente esta sala de ar. Peter sabia que seus companheiros de mergulho não poderiam estar muito longe e provavelmente estavam procurando por ele naquele exato minuto. Depois que várias horas se passaram, ele sabia que provavelmente estaria ocorrendo uma tentativa de resgate completa. Nuno e Malcolm teriam ficado sem ar e precisariam de recursos adicionais para encontrá-lo. Peter tentou fazer barulho, batendo seu tanque nas rochas e piscando sua luz na água. Sua adrenalina havia se esgotado e o deixou em um estado de exaustão completa. Ele finalmente adormeceu
e assim perdeu toda a noção de tempo a curto prazo. Quando ele acordou, ele não saberia se haviam se passado 10 minutos ou 10 horas. Ele estava sentado em completa escuridão, com apenas o conhecimento mais limitado da caverna em que estava. Sua luz tinha apenas 1 hora total de vida útil da bateria, e metade disso foi usada durante seu mergulho inicial com Nuno e Malcolm. Então, sem luz, sem comida e sem referência de tempo, Peter não tinha certeza de quanto tempo poderia ter que esperar para ser descoberto. Ele tinha bastante ar e água potável, então os requisitos essenciais para a veado suscitar a vida eram abundantes. Rapidamente, ocorreu-lhe que, neste ponto, eles podem acreditar que ele se afogou. Era um dilema horrível. Ele tinha ar suficiente em seu tanque para nadar a curta distância até a saída, se apenas soubesse o caminho. Continuar esperando era a única opção, confiando no fato de que eles continuariam procurando até que ele fosse encontrado. Depois daquela primeira noite de busca, a polícia fechou as cavernas para impedir que alguém mergulhasse ou explorasse até que eles completassem sua missão de resgate. Os túneis estavam completamente assoreados e precisavam de dias para serem limpos. Como eles tinham recursos limitados e estavam certos de que era uma missão para recuperar um corpo, eles não voltaram por 1 semana. Eles então passaram um dia procurando no fundo do caminho para localizar um corpo e os vários túneis que ainda não haviam sido explorados. Não havia absolutamente nenhum sinal de Peter. No fim de semana seguinte, eles retornaram novamente. A polícia não havia permitido que nenhum civil se juntasse à sua missão de mergulho. Nuno não suportava que eles não haviam pedido sua ajuda e estava determinado a voltar para aquelas cavernas e localizar Peter para sua família. Ele simplesmente apareceu em Sterkfontein e ofereceu seu conhecimento do sistema aos mergulhadores da polícia. Nesse ponto, Peter estava desaparecido há 16 dias. Mesmo que ele tivesse encontrado um bolsão de ar, ele teria morrido de hipotermia há muito tempo nos túneis úmidos. Sabia que havia muitas fendas e formações que poderiam facilmente esconder um corpo dos buscadores, e ele fez tudo o que podia para ajudar a encontrar Peter. Ele mal sabia que naquele exato momento Peter estava lá dentro lutando por sua vida. Conforme as horas e os dias passavam, Peter deve ter percebido que seus socorristas estavam tendo dificuldades para encontrá-lo. Ele realmente não tinha como julgar se havia passado 1 semana ou 3. Ele estava com fome e em completa escuridão. Enquanto sua lanterna estava funcionando, ele havia notado várias passagens que poderiam levar a uma saída seca. Agora, em completa escuridão, ele se aventurou até as bordas de seu quarto e, eventualmente, seguiu um caminho quase 120 pés de distância da borda da água. Acabou sendo apenas um beco sem saída de rocha. Então, Peter continuou a ficar perto da água, na esperança de uma equipe de resgate finalmente localizar sua pequena caverna. Eventualmente, ele abriu sua lanterna e usou a tampa final como uma xícara. Quanto a suprimentos, ele estava bastante limitado. Ele tinha um par de baterias descarregadas, o corpo de sua lanterna e um cilindro quase cheio de ar. Com o passar do tempo, ele provavelmente lutou com sua decisão de deixar a linha guia em primeiro lugar e depois a decisão de não voltar para a água para procurar a saída. Agora, ele estava muito fraco por falta de comida e por ficar sentado sozinho no escuro por semanas. Esta realidade devastadora é verdadeira tortura. Estudos mostraram que as pessoas podem começar a alucinar e perder a sanidade após apenas algumas horas de silêncio total e sem estímulo visual. Peter vinha sobrevivendo dia após dia em um estado mental desconhecido. Seu corpo estava se deteriorando, pois seu próprio tecido muscular estava sendo usado para alimentar seu corpo. A fome é um estado traumático por si só, mas combine isso com a privação de luz, som e interação social, e você pode imaginar o pesadelo que Peter estava sofrendo. A única medida de tempo, um tanto razoável, teria sido o crescimento de sua barba.
Seus pelos faciais haviam crescido substancialmente, o que poderia ter dado a ele algum tipo de referência sobre os dias ou semanas que passavam. Ele provavelmente estava dormindo na maior parte do tempo, pois não tinha comida para alimentar a atividade e nenhuma luz para iniciar períodos de vigília. A biologia de sua vida estava se deteriorando pouco a pouco. Peter estava por um fio após passar semanas sem comer e perder 20 quilos de peso corporal. O desespero é realmente impressionante, sem nenhuma maneira de sinalizar para alguém que você ainda está vivo e sofrendo hora após hora. Peter desmaiou próximo à água, sabendo que seu salvador surgiria em equipamento de mergulho e o resgataria deste túmulo. Mas Peter estava errado. Os mergulhadores não o encontrariam. Mas os espeleólogos o fariam. A polícia continuou suas buscas de mergulho durante 6 semanas, e então finalmente encerrou a busca sem nenhum resultado. Neste ponto, eles abriram as cavernas secas novamente, mas mantiveram as partes com água fechadas para os mergulhadores. Assim que foi aberto, voluntários da Associação Espeleológica local começaram a procurar uma conexão entre as cavernas secas e as úmidas. Roger Ellis liderou este grupo e Nuno juntou-se a eles. Após apenas algumas horas de busca, uma conexão foi encontrada pelo próprio Nuno. Ele encontrou uma seção revolucionária que revelou uma superfície aquática conectada às cavernas secas. Essa foi uma notícia surpreendente. Essa foi a primeira confirmação de que o extenso sistema de cavernas secas realmente se conectava com os túneis cheios de água. Outros voluntários encontraram um conjunto de pegadas que levavam a um beco sem saída de rocha. Foi uma descoberta completamente inesperada e agitou as esperanças de todos para localizar Peter. Roger Ellis chegou a uma nova conexão de água e foi interrompido abruptamente pelo que viu. Deitado próximo à água estava o corpo emaciado de Peter Verhulsel. Ele não havia se afogado, afinal. Na verdade, ele viveu por incríveis 3 a 4 semanas. Seus pelos faciais haviam se transformado em uma barba e ele claramente havia perdido mais de 40 libras. Seu novo tanque de ar estava quase cheio, mas estava completamente amassado. Ao avaliarem a situação dele, eles viram uma mensagem escrita ao lado do corpo de Peter. Simplesmente dizia: "Eu te amo, Gerald e Ma." Não há como saber exatamente o que Peter sofreu durante esse tempo, mas ele claramente lutou para resistir até aos limites extremos do corpo humano. Dezenas de mergulhadores estavam todos procurando neste espaço relativamente pequeno, mas ele simplesmente não tinha como sinalizar os socorristas. Um mergulhador emergiu em uma abertura a apenas 30 metros da localização de Peter. Se ele tivesse gritado alto o suficiente, eles poderiam ter sido capazes de se ouvir nesses túneis conectados? Os ecos dessa pergunta permanecem junto com muitos outros "e se?". Se as cavernas secas tivessem sido deixadas abertas, essa busca teria localizado um Peter vivo em apenas um dia. A autópsia de Peter revelou que ele morreu de fome após mais de 3 semanas sozinho. Essa foi uma realização devastadora para Nuno. Apesar do resultado macabro deste mergulho, Nuno continuou a estabelecer vários recordes de mergulho e escreveu um livro sobre suas muitas experiências de mergulho, incluindo a trágica história de Sterfontein.